Nosso programa de hoje vai abordar o mundo do ativismo negro em sua vertente que se utiliza de atividades culturais para promover a conscientização de nossa sociedade e particularmente das vítimas do sexismo e do racismo. El pueblo que tiene el poder del color llamó a bailar. El pueblo que tiene el poder del color llamó a bailar. La, Latinidades. Ascensão negra. Afinal, o que é? Conexão ancestral, espiritualidade, ocupar espaços diferentes do que o racismo reservou para nós, para honrar nossos reinados, nossa cultura, ciência, potência. Estamos questionando e disputando outras narrativas, conexões, propósitos e nos reconectando com a nossa força. Criando e recriando nossos próprios ciclos, nossas próprias perguntas. Por que não podemos ser prósperos? Por que não podemos nos mover para além da dor? Quais narrativas nos levam adiante? Quais histórias de ascensão podemos contar por meio de palavras, símbolos, memória, cor? Se o futuro é tão antigo quanto o passado, todas as alternativas passam por nós. Ascendemos olhando para dentro, para o lado, para o todo, para o coletivo. Conectadas com histórias de resistência que não estão nos livros de história, mas em nossos corpos negros. Ascensão negra é movimento, é reencontro, é autocura, consciência, é fé em nós. Na linha invisível entre pelo menos dois mundos, ascensão negra pode ser muitas coisas. Podemos perguntar e responder o tempo todo. Quase tudo está em nossas mãos. E o que não estiver, nós vamos lá buscar. Nossa convidada de hoje tem uma trajetória bastante singular. Nascida e criada em Planaltina, na periferia de Brasília, já aos 13 anos aderiu ao movimento punk, organizando reuniões, escrevendo fanzines e planejando, como ela mesma diz, futuros e rotas fora do sistema. Ao mesmo tempo, seu interesse pela literatura teve como reflexo a produção de letras de música para bandas de hardcore, de que ela fez parte como baixista e letrista. Mas a jovem instrumentista e poetisa também acalentava o sonho de se tornar jornalista, sendo a primeira de sua família a concluir o ensino superior. Nesse processo, ganhou consciência racial e participou de todos os mais importantes movimentos culturais do Distrito Federal, centrados na cena hip-hop, do empreendedorismo liderado por mulheres e na cultura. Fez isso tanto por meio do festival Latinidades, que idealizou e dirige até hoje, como também no poder público, no qual atuou como subsecretária de Cidadania e Diversidade Cultural do governo do Distrito Federal no período 2015-2018. A criação, em 2019, do Instituto Afro-Latinas ajudou a organizar melhor os diversos universos de sua atuação. Atualmente, ela funciona como uma plataforma de iniciativas centradas na promoção e na valorização do trabalho das mulheres negras. Vamos conversar com a produtora cultural, poeta, instrumentista e ativista Jaqueline Fernandes. Boa noite. Boa noite, Jaqueline. É um prazer muito grande recebê-la. Você é dona realmente de um currículo bastante singular e nós vamos exatamente trabalhar com isso aqui, né? E você tem uma trajetória que leva do ativismo social à defesa, sobretudo, das mulheres negras, não é? Sim, e acho que no centro disso tudo a cultura, né? A arte e a cultura que desde sempre, desde a minha infância, eu acho que é um fio condutor para a minha atuação política e acho que é bem isso, assim, a cultura como esse potencial político de desenvolvimento, de formação, de celebração, talvez seja a coisa que mais pulsa em mim. Agora, você nasceu e cresceu em Planaltina, numa área periférica do plano piloto, ou fora do plano piloto, evidentemente. Como foi essa experiência para você ter crescido nessa área? Então, Planaltina é uma cidade que tem 160 anos, né? O Distrito Federal tem 60 e poucos anos, então... Já existia, já estava lá. Ela já estava lá, ela era um território do estado do Goiás, que foi anexado ao Distrito Federal depois.
É uma cidade distante do centro administrativo, né, do cartão postal da Esplanada dos Ministérios. Ela fica a 40 quilômetros, mais ou menos, e ela tem uma cultura muito pulsante que junta toda um rol de manifestações tradicionais, né, do Goiás, a catira, a folia, o Divino Espírito Santo, toda uma celebração de manifestações que vêm ali do Goiás e que são centenárias, com a cultura hip hop, por exemplo, com a cultura narcopunk, com os movimentos culturais mais modernos, né? Vamos dizer assim. Então, essa efervescência, esse encontro de cultura é algo que é muito presente de quem vem em Planaltina e que é invisível para quem está nesse centro administrativo, nessa capital, nesse plano piloto, que de fato, assim, vive uma experiência muito desigual em relação às outras periferias, não só Planaltina, mas as outras 33 periferias que estão em volta desse plano piloto. Então, a minha experiência nascendo em Planaltina, na periferia ainda de Planaltina, é a experiência de alguém que, apesar de vários perrengues, apesar de várias situações de pobreza e dificuldade, tem esse valor cultural, artístico e esse poder mais que centenário, que mesmo que não seja reconhecido de maneira geral aqui em Brasília, na história oficial, é uma história potente. Eu acho que é isso, para falar de Planaltina. Exatamente aquela condição em que uma situação aparentemente negativa, por exemplo, ter nascido e crescido na periferia, acabou se tornando algo positivo para você, pela diversidade cultural que isso, né, propiciou que você tivesse contato. Né? Sim, não, Planaltina é minha identidade e não tem lugar nenhum que eu vou falar e que eu não vou dizer que eu sou de Planaltina. Posso estar em qualquer lugar e eu vou dizer isso. Planaltina é o centro administrativo, é o centro geográfico do Brasil. Lá está a Pedra Fundamental, lá está o Vale do Amanhecer, lá está uma série de doutrinas espiritualistas que não estão no desenho do que as pessoas falam que foi o sonho desse conjunto de religiosidades, né? O sonho de Dom Bosco, a gente não fala do Vale do Amanhecer, que é em Planaltina. A gente não fala de uma série de potências e de coisas que estão nesse território que vieram antes da fundação da capital. Então, mais do que tudo, para mim, é identitário, é parte da minha formação, ser de Planaltina. E o seu interesse pela literatura, de onde é que veio? Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia, porque assim, eu não tenho na família um histórico de artistas ou de pessoas que escreviam, mas em algum momento eu comecei a pegar um caderno e escrever as coisas que eu pensava. No início eram poemas, e depois, quando eu tive contato com o movimento anarcopunk, eu comecei a fazer fanzine. Então, uma coisa que me despertou muito, o meu irmão frequentava muito essas rodas do movimento punk, mas eu era muito nova, ainda não tinha tido um contato mais direto, só através dele ali dentro de casa. E um dia eu estava na rodoviária do plano piloto e passou uma galera que estava distribuindo fanzine. E quando eu peguei esse fanzine, que eu comecei a ler o que estava ali, eu achei fantástico, assim, porque algumas das coisas que estavam sendo ditas ali, que estavam escritas ali, já eram provocações que eu vinha me fazendo, que eram de problemas sociais que eu vivia ali no Agreste, na periferia de Planaltina. Então, quando eu pego aquilo, eu falo, putz, eu tanto me antenei para aquelas questões mais políticas, quanto eu vi um material que era muito simples de ser feito, porque até ali eu nunca ia imaginar que eu pudesse publicar alguma coisa, mas se eu posso ter essa tecnologia do fanzine, então foi a primeira ideia de democratização para mim. Então, acho que talvez o movimento anarcopunk tenha me colocado nesse interesse maior pela escrita e pela literatura e pela possibilidade de publicar. E quando a gente ouve esse seu relato, não dá para não lembrar da música do Gilberto Gil, né? Sou um punk da periferia, não é isso? Exatamente. Agora, é curioso, na percepção geral, né, a gente constata que não existe, normalmente, essa associação entre punk e negro. Como foi isso para você? Na verdade, pelo que você revela, não é bem assim, né?
É interessantíssima essa pergunta, porque realmente eu vivi um universo dos 13 anos até os 17, 18, onde não tinha muitas referências, né? Tinham essas referências, a gente sabe que o rock é cultura negra, inclusive não só o rock, mas a cultura punk, ela tá cheia de códigos, de símbolos, de pautas e de referências de pessoas negras também, mas isso é muito invisibilizado de forma geral. Então eu convivi muito tempo em ambientes em que eu era a única pessoa negra e ainda assim naquele momento ainda tinha toda uma problemática em relação à minha identificação racial como uma mulher negra de pele clara. Tinha uma coisa com o cabelo, então eu ficava ali alisando o cabelo, não querendo meu cabelo, sofrendo, não aceitando, e o rock, o movimento punk e o rock and roll em geral foi muito opressivo para mim, nesse aspecto estético. Então, todas as meninas que eram para namorar, todas as meninas que eram bonitas, que eram referencial de beleza, nenhuma tinha cabelo crespo, nenhuma parecia com a minha mãe, era retinta como a minha mãe, nenhuma era negra. Então eu ficava ali muito aguerrida, muito envolvida, mas sempre tinha alguma coisa que não ia, né? E aí essa coisa explode em mim quando eu tenho o contato com o movimento hip hop, através do skate, né, que é um esporte que eu pratiquei durante muito tempo e que faz essa união, durante muito tempo fez essa união entre o movimento do rock em geral e o hip hop. E aí quando eu chego no skate, eu começo a conhecer várias pessoas que eram do rap, que era da cultura hip hop, e essas pessoas foram me dando a medida de quanta proximidade tinha na minha trajetória com elas. E aí, quando eu escuto o Câmbio Negro, que é uma banda lendária aqui de Brasília, eu escuto um refrão que falava sub-raça é a puta que pariu. E aí eu me arrepio, sempre me arrepio quando eu falo, porque tipo, parece que veio toda a consciência racial, todo o histórico, assim, meu, da minha família, na minha cabeça naquele momento. Então, acho que o movimento punk ele me coloca nesse lugar de contestação política, ele me forma politicamente, mas não é ele quem dialoga com a minha identidade em todos os momentos. Pelo contrário, nesse aspecto, até conseguia me oprimir, me deixar sem lugar, sabe? Foi o hip hop que fez isso, com certeza. Como é que é essa ligação entre o punk e o anarquismo? A anarquia é uma filosofia, né, de autogestão, e é muito bom falar disso, porque geralmente as pessoas usam anarquia como bagunça, como desordem. Então, deixa de anarquia, menino, para de bagunça, para de zona, e na verdade é um sistema político complexo, de uma gestão super complexa, e é uma tecnologia que na verdade, é uma gestão em comunidade. Né? O que é a autogestão, o que é anarquia, se não você pensar que todas as suas atitudes dependem das outras pessoas, que se você vai abrir o braço e tem uma pessoa aqui e outra aqui, você não quer bater nela, você vai menos. Então, de uma forma grosseira, a anarquia, existe o movimento punk, e existe a anarquia, e existe o anarcopunk, que é quem segue essa filosofia da autogestão. Você acabou participando de bandas de hardcore como baixista e também compondo letras de músicas. Mas nós vamos voltar a esse tema no próximo bloco. Como eu mencionei ao final do primeiro bloco, você acabou participando de bandas de hardcore, numa dupla condição de instrumentista, baixista, na verdade, e letrista. Como é que você chegou a essas bandas? Então, meu irmão mais velho, meu irmão do meio, ele já tinha banda na minha casa. Usava o Pátio Moicano, era esse? Ele mesmo. Ele tinha uma banda e em casa ele tinha um contrabaixo bem velhinho, surrado, e quando ele ia trabalhar eu pegava o baixo e ficava tocando escondido, porque eu não podia mexer, né? Tipo, não era permitido para mim ali, porque já era um baixo que ele tinha comprado com muito esforço e estava aprendendo, e eu não sabia que eu iria estragar, e eu era muito nova, então eu tocava ali escondido, ficava brincando. Eu não considero que eu sou baixista, que eu sou instrumentista, e acho que nunca fui. Eu sabia 3 notas ali, me virava para tocar o hardcore. Acho que eu coloquei mais peso nessa coisa de escrever letra,
e de produzir, né? Quando eu me vi a fim de ter essas bandas, de movimentar o cenário, e quando eu quis que isso circulasse, eu acabo me tornando produtora, porque eu começo a fazer as pequenas correrias para viabilizar esses encontros, essas apresentações, não só minhas, aliás, muito menos minhas do que de outras pessoas que estavam em volta, e aí eu tomo um rumo que tenha mais a ver com esse caminho da produção cultural. Mas a música está muito presente, eu adoro música, eu pesquiso música, eu estudo música, eu sou curadora, tem um festival que a música é muito presente, então acho que desde sempre a música que me pegou sem ter um laço com nada familiar dessa existência, né? Talvez de uma ancestralidade de outra. Assim. Você podia explicar para nós, em geral, para o público, o que é hardcore? É rock pesado? É um estilo de música, né? Dentro da cultura punk, a gente tinha ali nos anos 70 uma máxima que era anti-música, né? Toda essa estética punk, toda essa cultura, ela foi, em muitos momentos, formatada e pareceu que ela não tinha a profundidade que ela tinha. Mas ela tinha um viés estético, político, de umas roupas que contestavam o que é, né, o que é se vestir corretamente, o que é ser apresentável, o que significa se vestir e se portar diante do sistema. Então, a música, essa anti-música, né, que para muitos é barulho, também contesta os cânones da música, também contesta o que é sonoridade. É todo um conjunto de códigos que traz uma complexidade que, no fundo, é aquilo sobre anarquia, né? Sobre contestar os poderes hegemônicos, sobre contestar as sistemáticas, né? O sistema vigente. E aí, nisso, eu acho que tem muito a ver com as negritudes, com o que a gente está fazendo enquanto movimento negro. Né? A gente não tem outra opção senão questionar esse sistema, porque esse sistema quer a gente morto. Então, para mim, nada mais, um encontro é muito perfeito, né? Entre você ter uma filosofia que é questionadora do sistema e que traz toda essa complexidade de símbolos e essa vivência negra. Infelizmente, isso foi distanciado, né? Como se isso não fizesse parte também, como se a cultura punk, como se o rock não bebesse de uma ancestralidade preta, mas à medida em que a gente vai fuçando, que a gente vai olhando, a gente vai buscando as conexões entre isso. Agora, como é que foi? Você construiu, junto com seu namorado, na época, uma pista de skate. Fala aí como é que foi isso para a gente. Então, estava nesse processo, né, de que eu já tinha tido banda, já tinha feito fanzine, tinha feito várias coisas, e tinha essa veia meio produtora que eu não sabia ainda que eu tinha, porque a gente nem sabia o que era produção cultural muito bem naquela época. E aí eu começo a namorar um garoto que tinha um terreno, ele morava numa casa e do lado tinha um terreno que era abandonado, que era dos pais dele. Quando eu olhei aquele terreno, fiquei encantada. Como assim? Um terreno gigante desse tamanho, que não está acontecendo nada, e aí eu já quis inventar alguma coisa ali. E aí a gente fez um projeto que chamava Só Rock, era R$3 a entrada, e aí a gente divulgava as bandas de rock, de hardcore, de reggae, do Distrito Federal. Era uma cena muito periférica, era lá em Planaltina, e aí foi onde eu fiz as primeiras articulações, primeiros patrocínios. Então eu fui na loja de tinta da cidade, pedi spray para pintar, para fazer grafite, chamei os grafiteiros, e aí a gente acabou construindo, junto com o pessoal do skate, que eram nossos amigos, acabamos construindo uma pista de skate e virou esse Só Rock, que eram festas periódicas, que na verdade era uma formação de público para a cultura underground de Brasília. E funcionou bem? Funcionou muito bem, assim, durante anos, foi muito bom, era uma área residencial, né? Então, tipo, não tinha um futuro para acontecer ali mesmo, nesse lugar, e ao mesmo tempo eu fui me envolvendo em produções maiores, em outras coisas, e aí o Só Rock ficou com um movimento de onde caiu a ficha, assim, tipo, poxa, acho que eu sou uma boa produtora, assim, acho que... E foi ali onde eu aprendi as primeiras coisas, sabe? Tipo, na marra. Então, fazia um evento, o ECAD chegava e falava, você levou uma multa, tem que pagar direito autoral, e eu, o que é ECAD?
né? E vai aprendendo na marra, porque a gente, naquela época, a gente não tinha academia, a gente não tinha cursos formais sobre produção, a gente aprendia errando e fazendo, que hoje em dia as pessoas não precisam mais, né? Tentativa e erro. Agora, como é que levou você a estudar jornalismo? Então, talvez tenha sido exatamente esse primeiro fanzine que eu recebi quando eu tinha 13 anos. E aí eu me encantei, eu queria ser jornalista e eu tinha uma visão muito idealista e muito deslumbrada, assim, do que era o jornalismo. Uma visão muito utópica. Na verdade, eu ainda tenho. Eu acho que a comunicação ela pode mudar o mundo, né? Embora a comunicação hegemônica faça um desserviço, geralmente, existem outros movimentos de comunicação que são extremamente potentes, como esse aqui, né, que vocês fazem, que o Putin faz. Então, esse meu sonho, eu acho que era, quando eu tinha desde que eu tinha 13 anos, que era transformar o mundo, ou pelo menos minha rua, ou pelo menos minha história, através da comunicação, que naquele primeiro momento eu achava que era o jornalismo. E aí eu não tinha nada, né, para isso, assim. Quando eu falei em casa, quando eu falei na família, a galera ficou tentando entender de onde eu tinha tirado essa história, porque ninguém tinha nem curso superior, poucas pessoas tinham ensino fundamental, mas eu fiquei com isso na cabeça. E fiquei tanto com isso na cabeça que eu acabei fazendo o curso de jornalismo. Eu me formei em 2003, 2004. Qual foi a universidade? Eu fiz no IESB, uma universidade privada, era esse ponto que eu queria trazer, que eu acabei fazendo numa universidade privada, como a maioria das pessoas, né, que não tem grana, as pessoas periféricas fazem, né, numa época principalmente em que a universidade era muito elitista e não tinha uma ocupação preta. Hoje ainda não havia política de ação afirmativa ainda. Não havia, ainda estava ali num debate inicial. A Universidade de Brasília é até bem pioneira nisso, mas eu acabei entrando em todos aqueles conflitos de tipo, eu sou pobre, não posso também me dar o luxo de ficar anos e anos estudando para a UNB, dentro da UNB, de dia, porque eu tenho que trabalhar, São várias coisas, né, que algumas são de fato empecilhos reais, estruturais, e outras que são coisas que a gente cria por uma vivência de violência, né, de subjetiva, e a gente vai achando que não é merecedora de determinados espaços. Então faço a faculdade de jornalismo privada, e é uma coisa muito louca, porque eu vou dizer que eu ainda pago esses fiéis. Eu pago esses fiéis até 2023. Então eu apostei mesmo nesse sonho do jornalismo, e embora eu não atue diretamente em nenhuma redação e tal, eu acho que foi fundamental para mim. Mas por que você não seguiu, Caio? Quando eu terminei ali, eu comecei a seguir, né? Desde essa época eu já estava muito interessada na América Latina, então meu trabalho de conclusão foi sobre integração latino-americana na TV. E aí eu fui estudar o caso da Venezuela, o caso também da Telesur, né, que foi esse canal criado na Venezuela, que tinha uma integração com vários países. Eu estava muito interessada nisso. Mas isso, ao mesmo tempo que foi... Quanto mais aumentava o meu interesse, menos referência eu encontrava para trabalhar nisso. Então chegou um momento que parecia que a única coisa que eu poderia fazer para ficar nessa linha seria eu mudar para a Venezuela e trabalhar na Telesur. E aí, nesse mesmo momento, eu fui me envolvendo muito com a produção cultural. Então, por mais que eu me inscrevia para ser correspondente de um festival na Venezuela, em São Paulo, em outro lugar, eu chegava lá, eu acabava fazendo produção. Escrevi um textinho ali de jornalismo cultural, mas acabava me envolvendo com a produção. E a coisa foi me chamando, né? Mas eu acho que em todo momento, todas as minhas produções culturais, foi determinante eu ter tido essa paixão pela comunicação, pela escrita, acho que isso reflete a qualidade do meu trabalho e me ajuda muito, sabe, o tempo todo. E como é que você chegou, então, à militância negra, especialmente essa militância em favor da mulher negra? A primeira coisa foi a cultura hip-hop, de fato.
Ela me traz para esse lugar da minha identidade racial, ela me provoca de várias formas, e aí, dentro dessa cultura, eu começo a perceber uma subrepresentação das mulheres. E não é que elas não existiam, né? A gente, quanto mais vivia, via a potência de mulheres pretas e periféricas, mulheres, né, brancas, negras, e até indígenas, mas aqui falando no caso das mulheres negras na cultura hip hop, eram muitas, eram invisibilizadas, e quanto mais eu ia buscar isso, mais provocada eu ficava a querer fazer alguma coisa. Então, quando eu resolvo que eu não vou ficar no jornalismo, eu estava ali estava na assessoria da Procuradoria-Geral da República, assessoria de imprensa, e ali eu decido, tipo, eu podia ter um caminho ali, né? Mas aí eu decido que eu queria montar minha produtora, porque eu já estava muito apaixonada, muito provocada, e tinha uma indignação que era: por que que Brasília tem tantos artistas pretos? Por que que a cultura hip hop é tão forte? Por que que as mulheres são tão potentes? Elas não têm espaço em palcos nenhum. E aí a gente começou, eu e a Chai The Chain, que é minha parceira de longa data, a gente começou a pensar que a gente podia montar uma empresa que iria qualificar os trabalhos de mulheres negras do hip hop para que essas mulheres estivessem nesses palcos. E aí a gente saca que não era só questão de qualificação, que era racismo estrutural, que também se refletia dentro dessa cadeia produtiva. E aí vem o Latinidades, e nesse momento eu já era do Fórum de Mulheres Negras, aqui do Distrito Federal, eu também fazia parte do Pretas Candangas, que é um coletivo só de mulheres negras, e isso vai me abastecendo, até que eu crio o Festival Latinidades. E qual a importância do empreendedorismo na sua agenda? Bem, a gente não tem muito tempo para isso. Na verdade, estamos chegando ao final. Mas, de qualquer maneira, só uma pequena fala sobre a importância disso. Eu acho que é algo que está no nosso DNA, né? Principalmente falando enquanto brasileiros, a gente tem aí toda uma história da Irmandade da Boa Morte, de outras irmandades que compravam a liberdade e articulavam essa cidadania, esses direitos através do empreendedorismo. Acho que a gente tem esse ativo e esse legado, que, embora neguem que é uma contribuição nossa, para variar, isso está no nosso sangue, no nosso DNA, e que acho que é muito importante que a gente continue empreendendo, mas é muito importante também perceber que nem todo mundo tem obrigação de ser empreendedor, e perceber que o discurso do empreendedorismo não pode ser um discurso para negação de política pública, porque o que eu vejo muito é essa coisa de somos todos empreendedores, vamos empreender, como sinônimo de estamos por nossa própria conta. Jaqueline, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho que você tem realizado. O desejo é que você continue trabalhando nessas áreas em que você tem atuado e que o sucesso seja cada vez maior. Um prazer, uma honra, sou admiradora do trabalho de vocês, são os parceiros de longa data, que assim continue. Axé.